saber, é preciso 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 saber. Você acha importante a participação da família e da escola nos processos de diálogo e informação com crianças e adolescentes sobre o uso de drogas? Uma pesquisa realizada por uma grande companhia de bebidas do Brasil, que reúne 17 marcas de cerveja, concluiu que 33% dos pais e mães brasileiros não falam com seus filhos sobre o consumo de álcool. Entre os 11 países pesquisados, o Brasil só fica na frente da Ucrânia, com 34%, e da China, com 53%. No Brasil, a principal razão para os pais não terem essa conversa é considerar que o filho ainda é muito jovem. 48% dos entrevistados alegaram esse motivo. Outros 22% disseram que não têm certeza de como começar a conversa. 15% confiam que os filhos tomarão a decisão certa e 9% têm vergonha de discutir o assunto. Apesar disso, 98% dos pais brasileiros concordam com a afirmação de que é importante que os pais conversem com seus filhos sobre o consumo de álcool. Eles consideram que essa conversa começa a ser importante a partir dos 9 anos de idade. Bom, temos aí uma contradição dentro de casa, né? Os pais que consideram importante conversar com os filhos sobre o uso de álcool e drogas, porém não o fazem com seus filhos. Isso decorre talvez de um movimento que a gente percebe dentro do Brasil, em que os pais costumam cada vez mais delegar ao Estado o dever de educar, de dar consciência e de transformar a realidade dos próprios filhos. Então, acaba se delegando à escola. Eles não sabem o momento, têm vergonha e cada família tem a sua peculiaridade. Isso é um pouco alarmante a partir do momento em que a gente começa a perceber nas famílias brasileiras que dentro da nossa própria residência os nossos filhos estão no tablet, no celular, a gente está assistindo a TV e não notamos aí o diálogo, a conversa. Muitas vezes incitar os filhos a pesquisarem a respeito de alguns assuntos que sejam importantes, como o uso de drogas, o uso de álcool e as consequências que isso traz. Talvez até por medo, né? Eu vou falar com meu filho sobre droga, eu vou falar com meu filho sobre álcool e eu vou estimular meu filho a usar isso, falando com ele sobre isso. Então a abordagem é importante. É importante que os pais busquem conscientizar-se sobre a necessidade de conversar, a forma de abordar. Então também depende de nós, depende dos pais, o interesse em trazer esse assunto aos filhos da forma que melhor cabe ao momento, da forma que incite eles a pesquisar, da forma que demonstre a eles que aquilo não é uma coisa boa, dar a ele o caminho, junto da escola, porque tudo isso funciona de uma maneira integrada. Então não compete aos pais exclusivamente, mas a importância do exemplo, a importância do diálogo e a importância de complementar a educação que é dada na escola é crucial para que os filhos tenham dimensão e para que os filhos possam ter o discernimento o quanto antes do caminho bom e do caminho ruim. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE, do IBGE, referente a 2015, foi realizado com estudantes concluintes do 9º ano em escolas públicas e privadas de todo o país, a maioria entre 13 e 15 anos. Os resultados mostram que o percentual de jovens que já experimentaram bebidas alcoólicas subiu de 50,3% em 2012 para 55,5% em 2015. Já a taxa dos que usam drogas ilícitas aumentou de 7,3% para 9% no mesmo período. Nesse sentido, apesar de dados negativos, eu vejo um horizonte positivo. Por quê? A gente tem, como eu disse, dentro das escolas, um respaldo para os próprios pais que querem conscientizar os filhos. E a escola, ao longo dos tempos, tem conquistado a confiança dos jovens para poder introduzir esse assunto. Então a escola acaba sendo muitas vezes, como a gente pôde verificar em dados anteriores, o primeiro contato dos jovens com a possibilidade de ter um discernimento a respeito das drogas. Porque os pais, como vimos, por vergonha, por receio, por acharem que os filhos ainda são jovens para o assunto, eles acabam delegando esse tema, eles acabam não tratando daquilo naquele momento.
e muitas vezes quando a gente espera para dar o próximo passo pode vir tarde demais. Então a escola é que muitas vezes tem essa abertura junto aos jovens, mas nunca podemos descartar a importância dos pais dentro de casa, de dar o exemplo, de dialogar e de tratar do assunto para cada vez mais conhecerem os seus filhos e não delegarem ao Estado o dever e a incumbência de educá-los com exclusividade. Quais são as ações ou atividades pedagógicas que a Secretaria de Educação do nosso município tem executado em relação a essa questão de estimular o diálogo e a informação sobre o uso de drogas com os alunos da rede de ensino? Temos na nossa rede pública de ensino um material pedagógico que proporciona ao jovem realizar discussões dinâmicas dentro da sala de aula para tratar do assunto das drogas. Isso engloba principalmente o currículo de ciências desses jovens no ensino fundamental. Então, dentro do nosso material pedagógico, procuramos já inserir esse tema para que o jovem possa ter ali uma dimensão do que se trata e para que ele possa, a partir de então, contextualizar aquilo dentro da própria matéria. Mas o nosso material também não desconsidera os temas transversais, a multidisciplinaridade da abordagem do tema. Então, muitas vezes, em uma interpretação de texto de língua portuguesa, você vai encontrar lá um texto informativo a respeito de drogas, a respeito do consumo de álcool e informando para eles, dando informações para que eles tenham discernimento. Então, temos dentro do nosso material pedagógico também um grande leque aí, de introdução à informação a respeito do uso de drogas e de álcool. Além disso, temos também parcerias e projetos dentro do próprio calendário escolar. Temos aí o ProERD, que abrange as crianças aí do 5º ano da escola, crianças aí em torno de 10 anos de idade, 11 anos de idade, que recebem aí uma educação de um policial, a própria parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a realização desse trabalho do projeto É Preciso Saber, levar isso para os nossos jovens é de extrema importância para trazer informação. É a informação que liberta, é a informação que faz com que o jovem saiba o caminho do bem. Porque no fundo, todos nós sabemos, né, o bom caminho a seguir, a boa batalha, como ajudar o próximo, o que a gente quer para o futuro da sociedade. E o jovem ele tem a possibilidade de trazer isso à discussão junto aos outros jovens, junto àquele amigo que muitas vezes está perdido, está desorientado, e ele pode ali ter uma oportunidade de introduzir esse assunto com o amigo, de ajudar. Porque a gente sabe que muitos jovens têm essa base dentro de casa, têm essa consciência. Muitas vezes o amigo dele não tem. E aí ele não tem a oportunidade de trazer esse amigo para o lado dele e falar, viu, você viu ali o projeto É Preciso Saber? Então, tratar desse assunto, às vezes, pode salvar vidas, inclusive. É de uma importância extrema que isso seja trazido para o calendário dos alunos, seja trazido para o calendário da educação do nosso município, seja trazido para dentro das nossas escolas. Qual a importância da família no processo de diálogo com crianças e adolescentes sobre o uso de drogas? O exemplo e o comportamento dos adultos em casa influenciam nos hábitos dessas crianças? O processo de diálogo com as crianças e com os adolescentes sobre o uso de drogas é de fundamental importância. Dentro de casa, na escola, entre os próprios adolescentes. Então compete à família dar esse exemplo. Então entendemos que é de extrema importância o exemplo dentro de casa. Qualquer influência que você tenha no meio externo, dentro da sua escola ou no meio interno, na sua própria casa, perto da sua família, ela contribui totalmente no seu desenvolvimento, principalmente para as crianças. Eu acho que sim, na maioria das vezes, principalmente se não tiver uma estrutura dentro de casa, entendeu? Eu tenho casos na minha família, tenho mais de um, e graças a Deus não influenciou dentro de casa. Com certeza sim, porque o exemplo vem dos mais velhos. Eu acho que sim, porque assim, quando os pais estão fazendo coisas erradas, a criança acha que aquilo é certo para a vida dela. Então isso vai te prejudicar muito ela. Com certeza, porque a educação, sim, na família, dentro de casa, é a primeira educação que a criança ela vai ter o contato. Então tudo que é de bom que você passa para o seu filho, tudo isso vai assim refletir na vida dele, nos seus comportamentos fora com os amigos. Por exemplo, se os pais são calmos, conversam com os filhos, então essa criança ela vai ter a oportunidade de estar se relacionando assim com o outro, com aquela calma, podendo ouvir, sabe? Envolver a criança, o adolescente sempre na arte,
no esporte, em tudo que é bom e bem, porque isso vai refletir pra gente mesmo, porque se faz pro filho da gente, se faz para as pessoas que ama, pra gente vai ser maravilhoso, né? Vai ser assim a felicidade completa. Essa matéria especial faz parte do projeto É Preciso Saber, e no mês que vem tem mais. Se você não assistiu a matéria especial do mês passado ou algum dos episódios da nossa série É Preciso Saber, acesse tvlp.com.br/É Preciso Saber e assista agora mesmo. E lembre-se, receba em primeira mão todos os nossos vídeos diretamente no seu WhatsApp ou no e-mail. Vai lá no site e se inscreve. E não deixe de acompanhar todas as novidades que rolam no projeto pelo Facebook ou Instagram. Afinal de contas, é preciso saber. Tchau! É preciso saber, 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 é preciso saber.